Olá, meus amores! Tudo bom? Estou eu aqui de volta no segundo dia da nossa maratona. Eu falei que eu ia postar vídeo todo dia agora durante essa semana e estou tentando. Mesmo com a internet ruim aqui em casa, eu tô me virando. Ó, eu começar a falar, as crianças aparecem aqui, gente. Pera aí. Voltei. O Romeu acabou de acordar, escutou minha voz e já veio pra cá, pra cozinha. Tá aqui, todo dengoso. Bom, gente, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Pandini. Eu sou mãe solo de 2 meninos, do Romeuzinho, de 1 aninho, e do Aslan, que completou 5 anos essa semana passada. E aqui no canal eu dou várias dicas sobre parto, empreendedorismo materno e tudo que é relacionado aí com a vida materna, né, com a vida real e com toda essa maternidade. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre o relato do Aslan. Ele parou de crescer na barriga, ele teve restrição de crescimento intrauterino e eu vou contar um pouquinho desse relato pra vocês, do que aconteceu durante a minha gravidez, tá? Vamos lá? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Mas antes, se você não é ainda inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui abaixo e de dar o seu curtir aqui nesse vídeo, dar o seu like aqui no vídeo da gente. E ativa o sininho também, porque assim você recebe a notificação de todos os nossos vídeos. Nossa, me enrolei inteira. Bom, assina o sininho que assim você consegue saber quando a gente posta vídeos novos aqui no canal, quando eu posto vídeos novos aqui no canal, e você consegue ficar por dentro da nossa rotina e também das dicas que a gente dá aqui, tá bom? Vou começar pelo começo, né? Quando eu descobri que eu tava grávida do Aslan, eu fazia cursinho para vestibular para passar em medicina. Já faziam 3 anos que eu tava tentando passar em medicina. Então a gravidez do Aslan foi meio que um choque pra mim. Não era esperado e não era planejado. Não foi uma gravidez muito desejada no começo. Depois ela se tornou muito desejada. E falei, oi? Oi? Não quer papo. E no começo eu não aceitei. Então eu continuei minha vida normal no primeiro trimestre. Eu continuei assim, bem responsável, não ia para as consultas. Inclusive eu desenvolvi uma depressão durante a gravidez. Eu chorava demais, eu negava, né? Eu tentava negar para mim mesma que eu não estava grávida. E foi muito difícil no começo, eu chorei muito. Ainda também porque eu tinha dúvida de quem era o pai, né? Eu tinha acabado de começar a namorar o pai do Romeu e eu não sabia se era do ex, né? Do ficante anterior ou se era do Renan. Fica para um vídeo também, eu quero fazer um vídeo sobre DNA, sobre toda essa história. Mas fica para um próximo vídeo, não vou me aprofundar muito nessa questão. E aí eu fiquei muito mal no começo. Eu não tomei as vitaminas e por causa de tudo isso, acredito que isso afetou o crescimento da placenta, né? A placenta pegar alicerce, o crescimento do Aslan. No segundo semestre, no segundo trimestre da gravidez, que foi ali em volta dos 6 meses, do 5º, do 6º mês, eu comecei a aceitar mais a gravidez, a planejar, né, a estudar bastante sobre parto humanizado. Eu conheci umas meninas de um grupo de parto humanizado aqui da minha cidade, da Baixada Santista, e elas me ajudaram muito a entender um pouco como funcionava e a me apaixonar por todo
esse cenário assim obstétrico de parto humanizado e me apaixonar mais e mais pela minha gravidez. Eu comecei a fazer consultas com uma parteira e uma enfermeira obstétrica e uma parteira, né? Que elas fazem os partos domiciliares aqui, e o meu sonho cresceu, o meu sonho nasceu ali de ter um parto domiciliar, de ter um parto em casa. Eu morria de medo de ir para o hospital, de ter todas aquelas intervenções, aquelas violências obstétricas, né? Eu não queria de jeito nenhum ir para o hospital. Na verdade, quando eu comecei na minha primeira consulta com elas, a minha ideia era fazer um parto desassistido, era fazer um parto sem ninguém. Eu queria fazer um parto sozinha em casa, eu e bebê. Era essa a minha ideia ali na cabeça. E aí elas conversaram, mostraram os pontos ruins, né, de você ter um parto desassistido, os perigos de você ter um parto desassistido, e que o parto domiciliar era muito mais seguro e eu conseguiria também tocar no bebê e ter esse parto respeitoso em casa. A primeira coisa que eu falei pra elas depois disso daí, de talvez querer um parto desassistido, era que eu queria ser a primeira a tocar no Aslan. Essa era a minha maior vontade, eu queria ser a primeira a tocar nele e que ele viesse direto pro meu colo e que eu conseguisse ser a primeira a olhar nos olhinhos dele. Esse era o meu maior pedido ali para as meninas, e elas falaram: tudo bem, Ana, se não tiver nenhuma intercorrência, a gente só vai assistir, só vai estar ali do lado de fora, você faz seu parto. Isso fez eu me encantar mais ainda. Porém, tivemos um probleminha no percurso. Eu vou até pegar aqui as coisas que eu fiz. Eu tenho vários ultrassons, eu quero fazer tudo certinho de acordo com os ultrassons. Pera aí, vamos lá. Gente, eu peguei alguns dos ultrassons que eu fiz, mas eu tenho muito ultrassom da gravidez do Aslan, que chegou num período que eu fazia ultrassom a cada 2 dias. Então eu tenho muito, mas eu peguei os principais, tá? Vamos lá, é até o Enem. Eu descobri a gravidez, eu tinha 4 semanas, mas esse ultrassom da 4ª semana eu perdi, porque eu fiquei desesperada, né? Não prestei atenção na gravidez e perdi. E o próximo ultrassom foi com 12 semanas, tá? 12 semanas e 1 dia. E a data foi dia 5/12 de 2014. Até aí tava tudo certo com o Aslan. E a gente começou a medir a gravidez, né? As semanas da gravidez por esse ultrassom das 12 semanas. O que aconteceu? Estava tudo certinho. Eu fazia no meu 2º trimestre, eu continuava faltando algumas consultas do pré-natal, mas não tanto, eu ia nas consultas. O que eu faltei mesmo foi da gravidez do Romeu, mas isso fica para outro vídeo, que eu vou fazer um relato da gravidez do Romeu também, que eu tive pré-eclâmpsia. E na gravidez do Aslan estava eu lá estudando bastante sobre parto humanizado, aproveitando, estudando pro vestibular, que eu também continuava estudando para passar em medicina. E aí eu senti que alguma coisa não estava muito certo. O Aslan, ele não mexia muito, não era muito de mexer. E eu não sei, eu olhei pra minha barriga e falei: cara, alguma coisa tá errado. E eu fui no pronto-socorro do meu plano de saúde. Eu fazia o meu pré-natal no SUS. Eu sempre gostei muito do pré-natal do SUS da minha cidade. Eles são bem atenciosos. É diferente do plano de saúde aqui. E bem mais humanizados que os obstetras de plano de saúde daqui. Mas, quando precisava de alguma emergência, eu ia no pronto-socorro do meu plano de saúde. E fui lá. Como as meninas de lá, as doutoras, já me conheciam, e uma delas eu estudava com a filha dela, né? A gente fazia cursinho pré-vestibular para medicina juntos. Como a gente estudava junto, tudo que eu pedia, assim, ela era bem legal. Tudo que eu pedia, ela fazia. Ela prestava bastante atenção na minha gravidez. E aí, falei: doutora, pede um ultrassom pra mim de emergência. E ela me mandou
para a ala do ultrassom e pedi um ultrassom de emergência. Eu estava com 30 semanas, se eu não me engano. 35. Não, eu estava com 34 semanas, tá? Com 34 semanas eu fiz um ultrassom, que era no dia 7/5/2015. Esse ultrassom tinha 34 semanas e um dia, ó. Não dá pra ver, gente. Vocês vão ter que confiar em mim. Vou colocar qualquer coisa, a foto aqui em cima pra vocês darem uma olhada. 34 semanas e um dia. Pela minha DUM, né? Pela minha data da última menstruação, era 34 semanas e um dia. O que aconteceu? Nesse ultrassom, eu fui assim, com o coração tranquilo, mas eu pensando que algo poderia estar errado, né? E de repente a doutora tava lá olhando, toda animada, e começa a demorar e a ficar séria. Esses momentos assim, meu coração já começou a acelerar. Mas eu tinha escutado o coraçãozinho do bebê, então eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas mesmo assim comecei a ficar apreensiva. E aí a doutora chamou mais 2 médicos para dentro da sala. E foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certo mesmo, que era que nem a minha intuição. Eles mediram o Aslan e o Aslan estava com o tamanho de um bebê de 32 semanas. Ou seja, eu estava de 34 semanas e ele era um bebê de 32 semanas, 2 semanas anterior. Até aí não era tanta diferença assim, né? Mas ele pesava 1,8 kg. Prestem atenção nesse número. 1,8 kg com 34 semanas de gestação, mas ele tinha o peso e o tamanho de um bebê de 32 semanas. Aí tudo bem. O laudo no final foi: sugere-se a critério clínico controle do crescimento e da vitalidade fetal em 1 semana com ultrassom obstétrico com Doppler fluxometria colorida de 3 vasos. Beleza. Fui pra casa, já fiquei meio assim, mas comentei com a minha doula e as meninas falaram que eu teria que começar a prestar mais atenção e caso fosse confirmada a restrição de crescimento intrauterino, eu teria que ter um parto hospitalar. Eu não ia poder ter um parto domiciliar. Aí, pra mim, gente, foi o fim. Nossa, eu chorei muito, porque eu me segurava. Até minha doula falou a mesma coisa, que até o final, o que me segurava era esse meu sonho de um parto humanizado, perfeito, e não tanto o bebê. E no final eu percebi que realmente era isso. Tinha aquela ideia na mente, não vou chorar. Eu tinha aquela ideia na mente de ter um parto lindo, na banheira, no conforto da minha casa. Minha mãe já até tinha comprado um chuveirão diferente. E quando me falaram da possibilidade de talvez eu não ter esse parto e do meu bebê não tá bem, eu fiquei muito mal. Mas esperei 1 semana. E fui e voltei depois de 1 semana para fazer o outro ultrassom, tá? Era 7/5 que eu fiz o outro. Esse próximo ultrassom eu fiz 14/5, 7 dias depois, tá? Eu estava, segundo a minha DUM, eu estava com 34 semanas e um dia. E aí, o ultrassom veio um pouquinho pior. E o índice, o ILA, né, que é o índice de líquido amniótico, ele estava um pouco abaixo do normal, estava 7,8. E aí começaram a medir o Aslan. E o Aslan continuava com as mesmas medidas de antes, gente. Ele tava com tamanho, eu tava de 35 semanas e um dia, e ele tinha tamanho de um bebê
de 32 semanas e um dia. Quer ver? Peraí. Não. Estimada pela biometria como um bebê de 33 semanas. Ou seja, eu estava de 35, ele tinha tamanho de um bebê de 33. O peso dele, lembra que no ultrassom anterior ele estava com 1,8 kg? Nesse outro ultrassom, uma semana depois, ele estava com 1,840 kg. Sendo que ele engordou muito menos do que era para ele ter engordado. E aí, eles pediram para eu voltar a fazer um ultrassom uma semana depois de novo. Tá? Na verdade, essa doutora que me pediu o ultrassom dessa semana, ela já queria me internar. Mas eu não aceitei, eu não queria me internar, eu ainda tinha esperança de que ele ia engordar, que ele ia crescer e que ele ia ficar acima dos 2,5 kg, porque as minhas parteiras falaram que só poderiam fazer o parto domiciliar se ele tivesse acima de 2,5 kg e se eu não tivesse nenhuma comorbidade, porque para ter parto domiciliar a gravidez tem que estar perfeita, não pode ser uma gravidez de risco. Aí, gente, só foi ladeira abaixo. Eu fiquei muito mal, muito mesmo. Eu chorava dia e noite. A depressão que era no começo, que na metade da gravidez passou, a depressão voltou assim de vez. Eu fiquei muito mal. Eu tava tendo uma gravidez solo, com um monte de complicações. E tudo isso, todo o estresse que eu passei no primeiro mês e no segundo, porque no primeiro mês o Renan, que é o pai do Romeu, ele me deixou durante a gravidez. A gente terminou, eu terminei com ele nessa loucura, e depois eu quis voltar, ele não quis voltar, ele não, meio que me abandonou durante a gravidez, ele não ia nos ultrassons, ele foi em um ou outro, e eu ficava muito mal, sabe? Eu tive uma depressão bem forte no começo, na metade da gestação passou, e na terceira, quando eu descobri que eu não poderia ter esse meu parto, assim, veio com tudo. Eu chorava muito, 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 porque eu tinha muito, muito medo de sofrer violência obstétrica. Muito, tinha muito medo. Então eu comecei a estudar mais e mais e mais e mais e mais como que eu poderia chegar bem empoderada, bem forte naquele hospital, já que eu ia ter um parto hospitalar, e como que eu poderia ter o parto que eu queria mesmo com a restrição. Eu comecei a ler bastante sobre restrição de crescimento, e daqui a pouco eu falo pra vocês o que eu aprendi. Aí, no dia 18/5/2015, 5 dias antes do Aslan nascer, eu estava com o Willa, com meu índice de líquido amniótico 5,4, quando o normal é acima de 8, então estava baixo, estava reduzido. E lembra lá do primeiro ultrassom que deu um errinho, que o Aslan tinha 1,8 kg? Ou seja, quase 3 semanas depois, quase um mês depois, o Aslan continuava com o mesmo peso. Na verdade, menos. Nesse ultrassom, o Aslan deu como 1,794 kg. Gente, eu estaria de 37 semanas, que é considerado a termo, né? É uma gravidez a termo, né? Que o bebê já pode nascer a partir dessa data e não é considerado prematuro. E ele, que era para estar com no mínimo aí 2,5 kg, ele tava com 1,7 kg, gente. Ele na verdade tinha emagrecido ao invés de engordar. E aí, quando eu fiz esse ultrassom, eu fiquei muito mal, e logo depois de ter feito, eles não queriam me liberar, tanto que eu tive que assinar uma cartinha. Eles não quiseram me liberar lá do hospital que eu tava, do hospital particular. Eles queriam já me levar direto pra cesárea. Eu falei que eu não aceitava cesárea assim, que eu ia procurar outras opiniões médicas. Eu tava com uma doula, a Vanessa, linda, maravilhosa, meu amor. Ela foi uma doula de
de cabeça, porque ela não conseguiu acompanhar meu parto, mas ela me acompanhou todo nesse processo de aceitação e de luto do meu parto domiciliar. E aí eu saí de lá do São Lucas, que era o hospital que queriam fazer a cesárea, queriam já me levar direto pra cesárea, porque o bebê tava emagrecendo, não tava engordando, então eles falavam que não tá bem dentro, então a gente tem que tirar, que aqui fora tá melhor. Não aceitei essa opinião. Eu sempre recomendo que vocês procurem no mínimo 3 opiniões médicas antes de tomar uma decisão, tá, gente? E aí eu saí de lá com a Vanessa e no mesmo dia a gente foi para um outro hospital, para um hospital público, que era conhecido, era uma referência, é ainda, né? Mas agora tem melhores. É uma referência aqui na Baixada Santista de partos humanizados. Tanto que eles tinham acabado de abrir uma sala PPP, que é a sala de pré-parto, parto e pós-parto. É uma sala que tinha banheira, toda humanizada. Foi o primeiro hospital público aqui da Baixada a fazer isso. E aí eu fui pra lá com a esperança de que eu ia conseguir fazer uma indução e ter o bebê com parto normal. Cheguei lá, eles queriam me internar, eles não queriam deixar eu sair de lá, porque eu já estava com 37 semanas, o bebê tinha 1,780 kg e eles queriam já me deixar lá e me levar para cesárea também. Sim, cesárea, gente. Porque aquele hospital público não tinha o remédio certo para fazer a indução, né, que é o misoprostol. Não tinha como fazer a minha indução ali, e eles falaram que se eu ficasse era cesárea. E aí, meninas, eu saí de lá com a minha doula tava junto comigo, e a minha doula me indicou que eu fosse para outro hospital público, que é aqui na Baixada. Ele é um hospital referência para gravidezes de alto risco, e a minha gravidez era uma gravidez de alto risco. Eu falei que eu queria um tempo, então eu saí de lá e tive que assinar termo, porque eles queriam que eu ficasse lá. Então eu peguei... Oi, vida minha! Isso, eu tô quase acabando, amor. Vai lá pra sala. O Asa veio me dar um beijinho. Vem cá, vem, Asa. Você aparecer na câmera também, no YouTube. Aqui, ó, gente, meu bebezinho de 1,7 kg. Hoje tá com 5 aninhos. Fala oi. 5? Foi 5 de novo. Esse é meu bebezão. Meu bebezão de 1,7 kg, mãe. Te amo. Dá tchau. Não. Fala tchau. Não. Não? Então tá bom. Então a mamãe vai contar. A mamãe tá contando como que você era piquititico dentro da barriga da mãe. Aí, gente, fui pra casa, desobediente. Falei, eu vou esperar até o dia seguinte. E esperei. Comecei a pesquisar bastante. E como eu sempre falo, que eu faço... Ó, calma, a mamãe tá filmando. Eu vou pegar uma aguinha primeiro. Antes da sala. Eu sempre procuro o que os órgãos de saúde falam, o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala, o que os estudos científicos falam, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Eu sempre sigo isso. E eu tinha seguido até então, né, a procura do meu parto humanizado, respeitoso e seguindo as evidências certinhas. Eu tinha seguido até aquela hora tudo certinho, as evidências. E por que logo quando era ali na hora do meu parto eu não ia seguir, né? Quando era na hora da vida ou morte do meu filho. Eu pesquisei e vi em diversos estudos, tanto em inglês, quanto em espanhol, quanto em italiano. Eu vi que os bebês com restrição de crescimento intrauterino, ele é recomendado que façam uma indução com 37 semanas. Eles não podem passar de 37 semanas, porque se passar das 37, 38 semanas, o risco de óbito fetal é muito grande. Segundo as pesquisas, os bebês com restrição de crescimento intrauterino, vou até colocar aqui
e aqui abaixo a pesquisa, esses bebês têm uma chance muito grande de vir a falecer, né? Vir ao óbito fetal dentro da barriga. E foi inclusive o que aconteceu com uma das minhas amigas, tá? E aí, eu respirei fundo depois que eu li todos, passei a madrugada inteira lendo, gente. E respirei fundo, orei, entreguei tudo na mão de Deus. Fazia tempo que eu não falava com Deus, né? Porque eu tava bem assim afastada, eu sou cristã. Sou cristã e todas as religiões aí. E eu comecei a conversar com Deus e coloquei tudo nas mãos dele. E que ele pudesse trazer o meu filho com saúde para esse mundo. E que eu pudesse ter um parto mais respeitoso possível. E aí, acabou que eu fui para esse hospital no dia seguinte, logo de manhã. Me internaram e me falaram que iam fazer o possível para poder a gente chegar perto das 38 semanas, que era o que eu queria. Eu queria fazer 37 semanas e alguns dias, 37 semanas e 6 dias, pra gente conseguir ali chegar o mais perto possível das 38, né? Respeitar um pouco mais o tempo do Aslan. E eles falaram que iam fazer o possível. Eu fiquei internada alguns dias, mas isso eu vou contar pra vocês no outro vídeo. Eu vou fazer o vídeo amanhã sobre o relato de parto dele, tá? O tempo que eu fiquei lá. Enfim, deu tudo certo. Ele nasceu, vocês viram que é um bebezão agora, é lindão, meu amor, de olhão claro. Ele nasceu... Eu fiz um ultrassom no mesmo dia do nascimento dele, que foi com 22 semanas. Eu fiquei internada lá. Das 37 até as 37h05, foram 5 dias de internação, se eu não me engano. E ele nasceu, eu fiz um ultrassom no dia que deu 1,715 kg, e ele nasceu com 1,915 kg, gente, bem pouquinho ali pra chegar nos 2 quilos, mas ele realmente era um bebê pig, era um bebê pequeno. Ele nasceu com alguns probleminhas, muito pouco, tá? A gente já fez as cirurgias necessárias que precisavam. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E nasceu, foi direto pra UTI, ficou um tempo na UTI, ficou 5 dias, uma semana, menos que uma semana na UTI pra ganhar peso. E lá na UTI teve 2 apneias, que é quando o bebê esquece de respirar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele hoje em dia é um bebezão saudável. Demorou um tempo pra ganhar peso. Sempre foi um bebê um pouquinho atrasado, entre aspas, em relação a peso, a crescimento, a desenvolvimento. Ele foi andar com 1 ano e 10 meses, né? Quase 2 anos. Então ele teve um atraso aí. Ele era um bebê um pouco mais atrasado em relação aos outros. Mas hoje é um bebê super esperto, uma criança super esperta, inteligente, ativa. Ele é muito ativo até demais. E é isso. O que eu queria passar pra vocês, pra você mãe que tá passando pelo mesmo, que descobriu que seu bebê é pig, que tem restrição de crescimento intrauterino, pra você ficar tranquila, fica com o coração tranquilo. Claro, tem que tomar um cuidado, tem que ser cuidado como uma gestação de alto risco. E o que eu ia falar? Ah, uma coisa importante, importantíssima, que restrição de crescimento intrauterino não é motivo para cesárea, tá, gente? Não é motivo para cesárea. Tem muito médico que fala: ai, bebê pequena demais, não vai aguentar o parto, mentira, tá? Na verdade é até recomendado que bebês pigs nasçam de parto normal. Anyways, tá? Então, se você puder procurar um parto normal, um parto humanizado, se você se sentir segura para isso, né? Siga o seu intuito, siga o seu coração e vai que vai. Gente, amanhã eu vou postar um vídeo para vocês sobre como que foi o parto do Aslan, um relato de parto do Aslan. O Aslan nasceu debaixo do chuveiro, eu fiz o parto dele sozinha. Eita, tem bebê chorando, peraí. E é isso, gente. Olha, o vídeo ficou super comprido, mas é assim mesmo, é uma conversa, um bate-papo que eu quero ter com vocês. E amanhã, se você tá aí curioso como que o Aslan nasceu, amanhã eu vou fazer um vídeo, um relato de parto do parto do Aslan. O Aslan nasceu debaixo do chuveiro do hospital e eu fiz o meu próprio parto sozinha dentro do banheiro, gente.
Isso mesmo. Amanhã eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre isso, tá? Foi um parto bem louco. Mas eu consegui o que eu queria, né? Não recomendo pra ninguém, mas fica pra amanhã. Gente, não esquece de curtir aqui o vídeo e se você também tá tendo a mesma experiência, comenta aqui abaixo. Eu gosto muito de conversar com vocês, eu gosto muito quando vocês comentam aqui. Eu quero saber a história de vocês, se você também teve esse probleminha e seu filho é maior, seu filho já tá grande, saudável. Conta aqui pra gente a nossa experiência pra acalmar outras mães. E ó lá, bebê chorando de novo, gente. Vou lá, tenho que ir. Beijo!